A gente vai conversar hoje sobre um tema muito interessante que eu acho que vai impactar muito a vida dos americanos, que durante aí os últimos meses tem sido muito debatido, né? Que são as diretrizes alimentares novas lá dos Estados Unidos. Vamos projetar aqui para conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, na verdade, a gente vai falar isso. Essas diretrizes americanas foram propostas aí de 2025 a 2030 com uma função de uma nova fundação para a saúde americana. E por que, que eles falam isso? Exatamente por causa disso aqui, ó. 70% dos americanos hoje estão com sobrepeso ou obesidade. 90% dos gastos com saúde hoje estão relacionados a doenças crônicas, principalmente doença cardiovascular, câncer, doenças metabólicas como diabetes e as demências. Então, além de criar a tentativa de criar um melhor ambiente alimentar, as causas são porque a população americana está muito doente, está se gastando muito com doença. Inclusive, ó, 1 a cada 3 adolescentes americanos de 12 a 17 anos hoje tem pré-diabetes. Olha que risco para o futuro dessa nação. E isso faz o quê? Ameaça a segurança, porque existe uma má nutrição entre os americanos. Então, isso é uma crise gerada por eles por más políticas de saúde durante décadas, e não foram poucas décadas, não. E durante o anúncio deles, eles colocaram: isto muda hoje, e essas são diretrizes para redefinir a política federal de nutrição dos Estados Unidos. Então a mensagem é simples, e vocês que me acompanham ou no Instagram ou aqui no YouTube sabem que é o que eu mais falo no consultório. Gente, a gente precisa de comer comida de verdade. Então a gente precisa descascar mais e desembrulhar menos. Isso é a base das novas diretrizes. Parece até algo não ridículo de ser visto, que eu acho que eu valorizo muito isso ter acontecido, mas algo que era dos antepassados, que nossos avós faziam, né? Então os pilares, eles colocaram 5 pilares fundamentais, e olha que como são bons esses pilares. Prioriza a proteína. A gente já discutiu aqui 200 vezes, tem alguns vídeos aqui falando sobre a necessidade do aporte proteico adequado não só para ganho de massa muscular, para uma vida saudável. Como eu sempre falo, proteína é inegociável e a gente tem que tentar bater as metas. Segundo, consuma laticínios e gorduras saudáveis. Perca o medo desses laticínios e de gorduras saudáveis, como gordura animal, na quantidade adequada. A gente está falando de leite, a gente está falando de queijo, etc. Coma legumes e frutas e verduras, a gente vai falar um pouco. Escolha seus grãos integrais e limite ultraprocessados. Então, ó, primeiro pilar, vamos falar aqui de proteína. Priorize a proteína em cada refeição e se preocupe com a meta diária de proteína. Então, ideal é que a gente distribua o mais uniformemente possível durante o dia. Não conseguiu fazer isso? Lembra da sua meta de proteína, que passou de 0,8 até 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Eu, particularmente, gosto um pouco mais, de 2 a 2,2 gramas por dia, para o paciente tentar bater essa meta. O dia que ele não bater, ele fica em torno de 1,6. Fontes de qualidade, comida de verdade, principalmente as fontes animais, ovos, aves, frutos do mar, carne vermelha, todo tipo de proteína animal é muito bem-vinda, porque ela é mais biodisponível e ela é de mais fácil absorção. Vegetais, existem proteínas vegetais, lembrando que é um pouco mais difícil você ter tanta qualidade quanto a quantidade, mas dá para fazer. E as recomendações de práticas para o manejo e para fazer essas proteínas, né? Principalmente assar, grelhar e evitar fritura por imersão, principalmente em óleos vegetais, que a gente sabe que a relação de ômega 3 e ômega 6 é bem ruim. E prefere aí carnes com pouco açúcar, né? Isso é coisa dos Estados Unidos, que eles têm muito molho açucarado que coloca, tipo molho barbecue que coloca em cima das carnes, tá? E evitar e usar temperos mais naturais, como sais, especiarias e ervas. Então, segunda pilar, consuma laticínios integrais e gorduras saudáveis.
Então, quando eles estão falando de laticínios, eles estão falando de leite integral mesmo, não é desnatado nem semi-desnatado, fontes de proteínas, de boas gorduras, com uma meta, é lógico, ter um limite por dia, né, até para a questão da gordura saturada, e 3 porções por dia para um. Eu vou deixar isso aqui para vocês, né? Depois vocês pausem o vídeo, vocês podem ver de forma mais completa. E gorduras saudáveis, a gente está falando aí tanto de gordura animal, quanto abacate, coco, ômega 3, etc. Lembrando de um consumo de gordura que corresponde aí mais ou menos 10% do total de calorias diárias. Então, eu sei que não é uma conta muito fácil de fazer, talvez um especialista e um nutricionista possa te ajudar, mas que a gente limite esse consumo de gordura a 10%. Frutas, legumes e verduras. Lembrando que a gente tem que ter um limite aí, principalmente para alguns legumes e frutas. Por quê? Porque eles são muito ricos em açúcar. A frutose, né? E a gente que acaba se transformando em glicose no nosso corpo. Então, interessante a gente falar que é algo que aqui muitas vezes eu percebo que o paciente acha que fruta, por ser natural, por ter vitaminas, ele acha que pode comer o quanto quiser durante o dia todo. Na verdade, aqui eles até limitam aí 2 porções de frutas por dia, legumes no máximo 3 porções. E a questão dos grãos, eles falam dos grãos integrais. Escolher bem os grãos, você pode fazer uso dos grãos, quanto menos industrializado, melhor, né? Lembrando dos ultraprocessados, existe um limite significativo. E o que deve se evitar? Então, limitar, olha que básico, né? Mas parece que o básico também tem que ser dito. Evitar ou limitar ao máximo possível alimentos ultraprocessados e açúcares adicionados. Então, tudo aquilo que é muito químico, que tem aroma artificial, corante, aqueles supostos alimentos que quando você vai ler a embalagem lá, você nem sabe o que é, evita esse tipo de coisa, né? Açúcar, ideal é a gente limitar ao máximo, né? Nenhuma quantidade de açúcar é recomendada, porém, existe aí um máximo de 10 gramas de açúcar adicionado nos alimentos. Lembrar que a indústria alimentícia, ela disfarça o nome do açúcar, né? Então você vai ter xarope de milho, você vai ter maltodestrose, você vai ter um monte de nome que na verdade é tudo açúcar. E lembrar que açúcar demerara, todos esses também são açúcar, tá? Não muda muita coisa não. E evitar muito sódio, principalmente sódio adicionado, né? Com uma quantidade certa para você. Hidratação talvez seja o melhor suplemento que você possa fazer mão, que é se hidratar o máximo possível. Quantos litros por dia? Isso não é tão importante. O que é mais importante? A sua urina, o seu xixi, ser praticamente transparente o dia todo, exceto a primeira urina da manhã, que ela é mais concentrada, e cuidado para não beber líquido demais à noite para não atrapalhar seu sono. E eles também fazem uma referência muito interessante à saúde intestinal, lembrando que a microbiota intestinal ela tem que ser saudável, o seu intestino tem que ser saudável para que você seja plenamente saudável. E aí ele vai agora passar para cada estágio de vida dentro desses 5 pilares, dentro daquilo que deve ser evitado, como você pode otimizar para várias fases da vida. E aqui eles vão mencionando, eu não vou ler isso tudo, e aí você, se tiver interesse, você pausa, ou se você quiser, você pega a diretriz mesmo, que dessa diretriz não é muito grande. Então nós estamos falando aqui os primeiros 6 meses, depois dos 6 meses, crianças de 5 a 10 anos, né? O que a gente deve evitar nessas crianças, isso é muito interessante. Adolescentes é um período de muito crescimento, então aí a gente tem que fazer uma sobrecarga, tanto de carboidrato quanto de proteína principalmente, e evitar ao máximo bebidas açucaradas e energéticos, que é muito comum nessa fase de vida. Depois ele passa para os adultos jovens, você vê que as orientações são um pouco repetitivas, mas eles destacam apenas aquilo que tem que ser destacado, né, nessas fases de vida. Então as lactantes também as gestantes e as lactantes, que é um período da vida que consome muito recurso dessa paciente, dessa mulher, né?
E, na verdade, o que eles querem é que isso seja uma diretriz para ser um chamado à ação para todos os americanos, né? Essas diretrizes elas vão querer juntar o que tem melhor na alimentação, o que tem melhor na saúde, juntar a cadeia produtiva de agricultores, pecuaristas, colocar isso nas escolas, mudar a alimentação das escolas, principalmente aí mudar esse padrão de indústria alimentícia americana que a gente sabe que é uma comida péssima, tanto aí que 70% da população está obesa, certo? E a visão é a visão dos Estados Unidos, óbvio, eu estou trazendo isso aqui, uma diretriz americana, é tornar a América saudável novamente. Então, essa é a que eles acreditam que é a base que vai tornar os Estados Unidos, mais uma vez, saudável. Então, essas aqui são as diretrizes. Para quem quiser procurar o texto completo, dá para achar com essas referências que eu coloquei aqui. Achei muito interessante ser uma diretriz do governo, né, que geralmente os nossos governos são completamente desatualizados nisso. Não estou fazendo nenhuma propaganda política, não é a minha intenção, mas que a gente volta para você ver que é o básico para comer o que os nossos avós comiam, ser saudável como eles eram. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui. Se quiser mais referência, é só me falar aqui. Um abraço.